Universo Épico no ar e no programa de hoje, olha, a gente tá chique, hein? A gente tem uma entrevista internacional e vamos falar sobre livro do gênero policial. Quem tá aqui conectada comigo já é a Luciana, escritora. Tudo bem, Luciana? Oi, Michel, tudo bem? Tudo jóia. Muita alegria estar aqui participando do Universo Épico com vocês e uma grande satisfação. Olha só, eu já tô curioso para conhecer a sua série, a sua saga aí, né? Que é do gênero policial. E aí você criou então a personagem Bettina. Conta um pouco pra gente do livro 1. Bom, o livro 1 se chama Súplica em Olhos Mortos. A Bettina começa a saga, ela é uma fotógrafa, né? Trabalha para uma revista de turismo empresarial. E ela tem um passado aí um pouco traumático na vida pessoal dela, porque ela teve um relacionamento de 4 anos com um médico neurocirurgião. Esse personagem é muito importante na saga, porque ele faz parte de uma trilogia, de um triângulo amoroso, né? Durante todos os 3 livros. Então, é muito importante frisar assim, a conexão que ela tem com esse personagem também, né? E ela tem um trauma muito grande pelo como foi essa relação que eles tiveram no passado, né? Ele é um médico cirurgião super conceituado no Rio de Janeiro, e achava que ela era uma pessoa que não estava comparada a ele, entendeu? Pelo tipo de estudo, eles se apaixonaram, mas a relação não andava por conta disso. Então, eles se separaram e 4 anos depois, a Bettina, fazendo um trabalho em Londres, ela conhece um jornalista chamado Bruno Johnson, que ela se apaixona. Ela conhece o Bruno porque pedem a ela para fazer um trabalho em conjunto com o Bruno numa fazenda, num engenho no interior do Brasil. Ele vai ao Brasil para fazer uma reportagem a respeito de todo o processo, desde o plantio da cana até o processo de fabricação de açúcar e de etanol. E eles se apaixonam avassaladoramente, né? E acabam que meio que se separam por um trauma que acontece também, e ela regressa ao Brasil antes de decidir que iria partir nesse trabalho com o Bruno, né? E aí a trama policial dessa história, essa é a parte romântica, né, do livro, porque eu tenho as duas coisas, né, a investigação e o romântico, né? E a trama policial é envolvendo esse engenho no interior de Alagoas, porque quando o Bruno chega para fazer o trabalho de reportagem econômica e política, né, do local, do ambiente, ele se depara com uma situação que o deixa desconfortável, né, que o remete a uma situação do passado dele, uma outra reportagem que ele fez sobre abuso de menores, né? E ele acaba associando aquela situação e aí ele começa a investigar, porque ele acha que tem alguma coisa esquisita na fazenda. Dentro da sua obra, tem vários elementos, né? Nós podemos identificar ali o profissional, então, jornalista, fala sobre a questão também de direitos, né? Porque toca aí no trabalho escravo. São vários pontos que vão além da ficção, né? Do romance, né? Do gênero policial também, que é um profissional. Então, como é que é você escrever essa história, né, e trazer toda a verdade, verossimilhança, né, para essa história, né, com tanta diversidade aí de profissionais, porque você precisa de ter um conhecimento, né, dessas profissões e da atuação desse profissional, né? Como é que você se preparou para escrever a obra e não fugir, não errar, não pecar nesses detalhes? Michel, o escritor, além de tudo, no meu caso, eu sou uma profunda pesquisadora, né? Porque a gente precisa pesquisar muito para poder ter conhecimento de causa, para poder colocar isso no papel.
O trabalho do escritor é um trabalho, né, muito complexo e você tem que, se você se propõe a escrever algo que realmente acontece, você precisa se aprofundar nesse assunto, porque você não pode escrever qualquer coisa, né? As pessoas vão ler aquilo e, por mais que se trate de uma ficção, as pessoas acreditam que aquilo tem um embasamento, né? Então, e não tenha dúvidas de que isso acontece. Eu passo horas do meu trabalho pesquisando, né? Por sorte, hoje em dia, a gente tem aí a tecnologia, né? A internet que nos ajuda muito, né? Então, todo o processo, por exemplo, quando eu descrevo o engenho, eu não conheço, nunca entrei num engenho, né? Mas as pesquisas me fizeram conhecer profundamente o assunto para eu poder retratar isso. Obviamente que não é um livro técnico, então eu não retrato isso como se fosse um livro, né, para embasamento científico, nada disso. E isso é muito claro, eu deixo muito claro, porque os meus temas realmente são temas muito fortes e profundos, né? Então, não é um livro para poder de autoajuda, para as pessoas, são livros para as pessoas tomarem conhecimento que essas coisas acontecem, né? E ficarem alerta, né? Saber que aquilo existe e que não é uma coisa tão absurda você pensar que há pouco tempo atrás uma empregada doméstica vivia há 30 anos presa dentro de uma casa no interior de Minas Gerais, entendeu? A gente abre jornais todos os dias, encontra essas atrocidades e acha que é coisa de ficção, mas não é. O que eu costumo dizer é que a ficção é uma fanfic da vida real e da vida alheia, né? Então, eu, como escritora, eu pego os assuntos, né, e a vida de todo mundo que está em volta de mim, e dos jornais e de tudo, e coloco tudo no liquidificador e faço uma mistura para poder contar uma história, né? Mas não tenha dúvidas que existe um trabalho de pesquisa muito grande em cima disso. E toda essa mistura da Luciana nasceu lá. Essa saga nasceu em 2014. 2018 ela foi traduzida para o espanhol, né? E na sequência veio aí em 2020 o livro 2 da série. E o livro 2 já é uma outra situação, né? Conta pra gente. A trama é diferente, os personagens principais se repetem, né? Digamos que toda a parte, o embasamento do envolvimento dos personagens principais se repetem, mas a trama policial é outra realmente. Aí no livro 2, eu já trato de ataques de ácido contra mulheres na Colômbia. Por que esse tema? É um tema super forte também, né? Porque quando eu vivi na Colômbia, entre os anos de 2011 a 2015, houve um caso desse lá, era muito corriqueiro acontecer esse tipo de ataques. Lógico que não na grande Bogotá, né? Mas assim, na periferia da cidade acontecia muito, né? E um ataque que chocou quando eu vivia lá era de uma modelo super famosa lá na Colômbia, e ela foi atacada por um fã. E isso foi assim, teve uma repercussão muito forte no país. Eu não sei até que ponto que isso alcançou fora do país, né? Porque eu vivia lá, então eu não tinha noção se esse ataque, se a repercussão do ataque alcançou, né, fora da Colômbia. O fato é que isso na Colômbia foi muito forte e me marcou demais. E eu falei, o dia que eu escrever um próximo romance policial, essa vai ser a trama. E já estava fora da Colômbia quando eu comecei a escrever Vestígios. E esse assunto foi o tema principal do livro, né? Esses ataques, agora uma curiosidade, né, que eu acho que o público aqui, né, se não conheceu essas histórias tristes aí da Colômbia, né, esses ataques, eles foram solucionados? Pois essa modelo, quando ela foi atacada, assim como a minha personagem, porque como foi embasada nela,
eu criei a personagem exatamente com o mesmo tipo de história que essa modelo, né? Essa modelo, ela criou depois que ela se recuperou, né? Ela não conseguiu, obviamente, se recuperar fisicamente, mas ela passou por centenas de cirurgias e ela criou uma ONG, uma organização, além de levantar uma bandeira muito forte para punições mais severas, né? E ela conseguiu que isso fosse reavaliado no governo colombiano. E assim como aconteceu com a minha personagem também, depois do trauma e das cirurgias, ela cria uma ONG para ajudar a pessoas, a mulheres que sofreram esse tipo de ataque, e aí entra a Bettina para ajudá-la a transformar isso, ter mais visibilidade, né, internacional, e conseguir fazer essas alterações legais nas penalizações, nas penas, né, dos atacantes, dos atacadores, né? Luciana, e no livro 3? Aí Bettina volta para o Brasil? Livro 3, Bettina volta para o Brasil, passa um tempo no Brasil, mas ela, nesse momento, ela já está, desde o livro 2, que ela já está morando em Londres com o Bruno, né? Ela casa com o Bruno e ela mora em Londres com ele. Então, só que por algum motivo, ela precisa voltar para o Brasil, para o Rio, no livro 3. Então, ela está fisicamente no livro 3, sim, no Brasil, no Rio. E aí o livro 3 trata de transplantes de órgãos indevidos, né? Eu não posso falar muito do livro 3, porque qualquer coisa que eu fale do livro 3 é meio spoiler, sabe? Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é o que está na sinopse, né? O Bruno precisa de um tratamento médico e ele passa por um problema de saúde e ele precisa de um transplante de fígado. Então, ele é transplantado, tudo corre bem, e só que quando eles descobrem de onde vem esse órgão que foi doado, a Bettina, não o Bruno, né? O Bruno está hospitalizado. A Bettina tem um sentido, uma intuição de que aquilo não está legal. Então, ela parte para investigar. E aí a trama vai toda em cima dessa situação de transplantes de órgãos indevidos que ocorrem dentro de um hospital em São Paulo. Esse hospital, uma coisa que eu faço, que eu procuro fazer, Michel, tudo que é positivo. Os meus livros têm muitos fatos e eu pontuo lugares e situações que realmente acontecem e existem. Mas quando é uma coisa negativa, isso aí é ficção. Então, esse hospital que eu criei em São Paulo é fictício, entendeu? Mas um restaurante, por exemplo, que Bettina vai encontrar com alguém, com algum personagem, esse restaurante existe e eu descrevo ele fielmente ao que é na verdade. Então, eu tomo esse cuidado, entendeu? Legal. E por falar nessa questão de transplante, né, de órgãos, tem um filme também que foi rodado aqui no Brasil, um filme americano, que eles rodaram em Ubatuba e fala dessa questão dos órgãos, né? Que é mais pro gênero terror. Não sei se você chegou a assistir, chama Turistas. Então, turistas de fora vinham pro Brasil e aí, no meio da festa, eles acabavam acordando sem os órgãos, né? Que também é uma lenda urbana. É uma lenda, mas a gente sabe que isso aí já aconteceu, né? A gente sabe que isso aí é uma lenda, mas que toda lenda tem alguma coisa, né? Eu tenho um pouco de respeito com as lendas. E aí me conta, né? Da onde que surgiu a sua paixão pelo gênero policial? Por que o gênero policial? Né? Eu sempre entrevistei aqui, né, a maioria dos escritores que vêm aqui para o Universo Épico compartilhar suas histórias, eles são do gênero ou romance, puramente romance, ou puramente fantasia, né? Dificilmente tem ali um escritor do gênero policial, né? Da onde que surgiu essa paixão? Eu gosto muito desse estilo de filmes, né? E eu lia quando eu comecei a ler, é
é engraçado porque as pessoas sempre me fazem essa pergunta, você ainda não fez, mas eu imagino que você iria fazer, de quando é que eu comecei a pensar em escrever, quando é que eu me apaixonei pela literatura, né? E diferente de outros colegas, eu vejo que eu sou um peixe fora d'água. Eu não me apaixonei pela literatura quando eu era criança, quando ganhei uma coleção de Monteiro Lobato, nada disso. Muito pelo contrário. Eu não era de ler quando era criança. Eu comecei a ler, gostar de leitura, mas quando eu era uma jovem adulta, né? Pela faixa de 18, 19 anos. Então, eu comecei a ler nessa época, eu lia muito Sidney Sheldon, que é, para mim, a minha maior referência, né? Para esse estilo de livro, de romance policial. Por quê? Porque eu não gosto de criar histórias somente policiais também, né? Os meus livros você não vai encontrar somente temas policiais, porque eu coloco muito romance também, né? A paixão, o contato, aquele olhar, a pele que se toca e dá o choque. Eu gosto de colocar esses temas também que fazem o coração pular um pouco, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a emoção da perseguição, da investigação, né, isso me ativa muito, assim, as emoções, que eu acho que é um prazer que eu tenho, entendeu? Tanto de leitura, porque eu adoro ler livros assim, quanto na hora da escrita, né? Quando eu passo os meus dias escrevendo, eu termino o dia que eu escrevo uma cena assim mais de suspense e de ação, eu termino, Michel, com os meus dedos assim, olha, duros, de tanta tensão que eu coloco no teclado, sabe? É engraçado como a gente cria essa conexão com os personagens e com as cenas que a gente escreve, e eu acho que isso é o que me motiva realmente, né? É a emoção e o romance também. Olha só, por que eu falei entrevista internacional? Luciana está lá na Costa Rica, já passou por diversos países, né? Já morou em diversos países e ela já adiantou aqui pra gente que na Colômbia, né, uma história lá serviu também para você como inspiração, né? Cazaquistão, tem aí inspiração? Tem aí algo guardado já para você usar como inspiração para um próximo livro? Olha, eu estou trabalhando num próximo livro. O próximo livro eu comecei a trabalhar, na verdade, tem 15 dias. Eu estou na fase ainda do planejamento, porque, para quem não sabe, existe até uma frase que é creditada a Abraham Lincoln, que diz, me dê 8 horas para cortar uma árvore e usarei 6 para afiar uma machado, né? Eu tentei buscar essa frase, não tem lugar nenhuma dizendo que foi Lincoln que realmente disse, mas é uma frase muito importante para a nossa carreira de escritor, porque o planejamento realmente é algo que é fundamental, ainda mais quem escreve livros de ficção e livros de policiais. Você precisa inserir uma série de ganchos, uma série de informações ocultas, são aquelas informações que a gente chama de nós oculto, que é aquela informação que passa desapercebido pelo leitor e que lá na frente vai fazer sentido, né? Então você tem que desenhar toda essa estrutura antes e depois começar a escrever. Esse livro não tem nada do Cazaquistão. O Cazaquistão realmente eu ainda não coloquei em nenhum livro. Eu já coloquei coisas, vivências, enquanto eu estava no Cazaquistão, né? Porque quando eu estava morando no Cazaquistão, eu fiz uma viagem a Dubai, por exemplo, de férias. Então, no livro Súplica em Olhos Mortos, eu coloco um trecho de Dubai, como se a Betina tivesse ido a Dubai. Bom, ela foi, né? Como a Betina foi a Dubai fazer um trabalho. Então, eu descrevo a cidade, eu conto um pouco da cultura, e isso é um resquício da minha vivência enquanto eu vivia no Cazaquistão. Mas o Cazaquistão em si, eu nunca coloquei em livro. Agora eu fiquei curioso, né? Rapidinho, nosso tempo aqui já está quase se esgotando. O quanto tem da Luciana na Betina?
Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem, mas não tem muito não, tá? A Betina, ela é uma pessoa que adora viajar, adora... ela sente emoção em estar em lugares diferentes, e isso acontece comigo, sem dúvida. A Betina adora vinhos, ela é uma profunda conhecedora de vinhos. Eu adoro vinho, eu não sou profunda conhecedora, mas adoro vinho. Então, tem isso também. E a Betina é uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande. Eu acho que eu também, assim como ela, eu também não gosto de ver coisa errada, né? Então, assim, essa parte também eu tenho um pouco minha dela. Mas, de resto, a Betina tem umas inseguranças, assim, só para contar rapidinho. Quando eu comecei a escrever a Betina, eu tive que dar uma parada durante uns meses e retomar o projeto depois. Quando eu fui reler o que eu já tinha escrito, eu tive vontade de enforcar a Betina, de tão chata que ela era naquele momento que eu escrevi, sabe? Porque ela tem umas inseguranças assim muito fortes também, né? E isso realmente não tem nada meu. Mas sempre tem. O personagem, nossos protagonistas sempre remetem um pouquinho da nossa personalidade também. Agora, você aí de casa, faz o seguinte, anota essa dica que a Luciana vai passar. Luciana, o pessoal que quer se apaixonar pela Betina, né? E aí, onde que encontra? Tem site, tem rede social? Onde que eles encontram a Betina? Bom, eu sou muito ativa no Instagram. Meu Instagram é @lucianadenioni. Eu tenho sites também, www.lucianadenioni.com.br. Meus livros estão na Amazon, tanto em papel quanto em e-book. Podem me achar também como Luciana Dinioni na Amazon. E estão em outros canais também. Os livros físicos você pode encontrar no Submarino, na Americanas, em diversos canais. Se colocar na busca da internet, você vai ver que tem em várias lojas digitais. Luciana, quando o papo é bom, passa rápido. Passa bem rápido. Não é? E olha, já quero deixar aqui o convite feito. Quando você for lançar o próximo livro, manda aí um recadinho para nossa produção e a gente bate esse papo, combinado? Com certeza. Já vai ser pro final do ano, se Deus quiser. Combinado, então. Muito obrigada, gente, Michel. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.